A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos em Cristo em todo o planeta Terra. Daqui quem vos saúda é o vosso irmão em Cristo missionário Zeferino Ticoco do Ministério Pentecostal Doutrina de Deus, país Angola. Irmãos, eu vim por meio desta, relatar a primeira experiência da minha conversão a Cristo, conhecendo o Santo Evangelho e a verdadeira doutrina do Espírito Santo. Sou filho de Paulo Ticoco e de Maria Quevaia, de nacionalidades angolana. Maior parte da minha família, quer seja a parte paterna ou a materna, são da congregação Rasa Igreja Evangélica Sinodal de Angola, IESA, fundada pelo missionário Eli Chatelain, em Caluquembe, na província do Ila, em 1897. A igreja era avivada naquela época por causa da santidade e temor que ali havia. Na altura os pastores e obreiros eram submissos ao Senhor e à sua palavra, e houve tanto rigor quanto ao pecado. Assim em muitas igrejas, tanto homens como as mulheres se preservavam no temor e na santidade do Senhor. As mulheres não eram vaidosas como nos tempos de hoje, não usavam calças por ser roupa de homem nas ruas ou nas suas casas e não usavam maquilhagem, cabelos artificiais nem brincos e outros tipos de produtos produzidos no inferno, e os homens também não usavam roupas mundanas ou cortês extravagantes, e não se via tanta fornicação e nem adultério como hoje, e nem havia cooperação com o sistema do mundo, muito menos com a política. Já a partir do século XXI a igreja começou a esfriar e a perder a essência da santidade do Senhor. A santidade do corpo, alma e espírito desapareceu. Coisas que antes era pecado passou a ser praticado na normalidade. O pecado entrou na igreja e começou a surgir novos pastores corrompidos e amantes do dinheiro e das riquezas do mundo. Mesmo vivendo em pecado não havia temor. Os humildes ou pobres são punidos severamente por não terem influência nem riqueza, enquanto que seus filhos e filhos dos que têm riquezas vivendo em pecado não são punidos porque dão maior parte das ofertas e dos dízimos. Nem todos os pecados são por eles considerados pecados e vivem julgando os pecados mais visíveis e pesados. As irmãs maquiadas e manchadas pela lascívia não são repreendidas e participam na ceia com maquilhagem e enfeite no corpo. Não há quem as repreende, mas se alguém fosse pego a consumir bebidas alcoólicas ou fornicando ou praticando os ditos pecados grandes e visíveis, é suspendido. E eu, Zeferino, desde já fui apresentado desde criança e cresci no meio evangélico e na comunhão dos irmãos, indo sempre aos cultos e em quase todos os programas da igreja, mesmo não conhecendo o verdadeiro sentido de ser cristão. Passei a fase da adolescência sendo religioso e vivendo na vaidade do mundo. Cometi muitas atrocidades que tanto entristeceram o Espírito Santo. A única coisa que não tinha costume de fazer e nunca tive o privilégio, era sair às noites com os amigos para bebidas alcoólicas e viver em drogas, ou mesmo dormir fora de casa em vida de prostituição, e isto por causa da exigência e rigorosidade dos meus pais. Cantava na igreja mesmo vivendo na vida de impiedade. Às vezes tinha oportunidade de pregar e ensinar a outros da minha fase etária. Eu nem entendi o que era viver o verdadeiro evangelho e verdadeira libertação de espírito. Pregava contra o pecado e praticava os mesmos pecados. Nem sequer tinha forças de lutar contra o mal e nem sabia que existia uma luta entre a luz e as trevas e que necessário é ser revestido das armaduras de Cristo. Fui viciado na televisão e em ouvir músicas mundanas, músicas que não dão glória a Deus. Fui amante das novelas, filmes, e me tornei preso na pornografia. Usava shorts em casa e na rua, camisas sem mangas, usava calças rasgadas e calças de estilo mundano, como a marca jeans, e era fã do futebol e idolatrava jogadores, e quando minha equipa perdia ficava nervoso e desejava matar a todos que apoiavam equipas diferentes mesmo sem me conhecerem ou terem feito algum mal comigo. Vivi uma vida longe de Cristo. Por causa de tudo era rancoroso e batia muito nos meus irmãos. Não tinha respeito com meus pais e era tão agressivo. Já pensei em me tornar um assassino e sequestrador de mulheres. Acredito que estava possesso pelos demônios da pornografia e da confusão. Tudo isso vinha à minha mente até o término da minha adolescência. Dentro do ano de 2018, na altura frequentava o segundo ano da Escola Politécnica do Cubal. É quando tudo começou a mudar em minha vida. Daí comecei a parecer estranho para os meus colegas. Naqueles dias sentia algo me incomodar muito. Passei a perceber que minhas obras não eram agradáveis a Deus. Comecei a ler mais a Bíblia, comparando com outras escrituras e outros livros de evangelismo que tinha em casa, como as Sentinelas das Testemunhas de Jeová e outras igrejas. Mesmo assim, algo me fazia entender que não estava no caminho da verdade. Tudo fazia confusão na minha mente. Até que sozinho comecei a reprovar e corrigir partes erradas e mentirosas dentro das sentinelas e que não estavam de acordo com a palavra de Deus.
Certo dia meu pai me encontrou a fazer este tipo de estudo e ele começou a pensar e a concluir que eu estava tentando mudar de visão. No outro dia me viu a fazer a mesma coisa e ele revogou dizendo que você quer mudar de igreja, meu filho. Eu disse não, papai. Ele disse então por que estás vasculhando e revendo esses montes de livros se você já pertence a uma igreja? Naquele momento eu fiquei calado e com muito medo, que eu sabia que se continuasse poderia passar por um castigo ou ser expulso de casa. Eu tinha tanto medo de meu pai, não queria entristecê-lo e nem queria que eu passasse em castigo algum. Mesmo assim não parei de fazer perguntas comigo mesmo e pensando mais na eternidade, até que dentro de poucos dias conheci certos amigos que também estavam na mesma situação que eu. Saíram das suas denominações mortas e buscavam a verdade. Na altura éramos 2 que se desligamos de uma igreja morta, depois nos tornamos 7 rapazes, isto é, Zeferino, Figueiredo, Elísio, Pedro, Inácio, Avelino e outros. Sem placa religiosa, nos unimos e começamos a buscar a Deus juntos. Nos encontrávamos todas as noites para orar e aprendendo por meio de ensino e pregação de alguns pastores muito usados por Deus na YouTube, ouvindo bastante testemunha do falecido pastor e missionário Kenzo Atsuzi e assistindo pregações e ensinos do pastor Júlio César da Igreja Santidade e Arrependimento. Por causa disso as nossas mentes ficaram abertas e começamos nós parecer estranhos na vizinhança por causa do nosso novo estilo de vida. Mas alguns dos irmãos começaram a se afastar e decidiram viver distante um do outro. E no dia 13 de fevereiro de 2019, meu pai foi no serviço de manhã e nós ficamos em casa nos aprontando para mais tarde ir à escola. Por voltas das 11 horas da manhã ele sofreu um acidente na máquina industrial em que trabalhava e não fez muito tempo e no mesmo dia faleceu. Com este acontecimento minha mente triste e angustiada pensei que não iria conseguir viver sem ele. E sendo primogênito, na altura só tinha 17 anos e prestes a completar 18 anos na mesma semana. Meus amigos não me abandonaram, até nos piores momentos estavam comigo, me consolando e me fortalecendo. Consegui me erguer e continuamos a buscar a presença do Altíssimo. Na altura minha mãe, já viúva, começou a me enfrentar bastante, comentando muitos da família que eu estava ficando louco e chorava dizendo que eu estava doente por ter se afastado da igreja. Me ameaçava e dizia que se continuasse a orar com aqueles amigos não ficaria mais em casa, e na altura os pastores e a liderança da igreja que frequentava nos chamaram e nos questionavam com tanta fúria e diziam que a gente tinha que escolher, continuar com as orações às noites ou permanecer na igreja e sem fazer nada. E nós perdemos a paciência e respondemos que permaneceremos nas orações. E depois nos questionávamos a nós mesmos que igreja é essa que proíbe orações aos membros. E nos expulsaram no meio da reunião, quase que fomos espancados pelo pastor de tanta fúria. Tudo isso só pelo que fazíamos e por causa das nossas orações. Aquilo tudo me comovia e entendia que todos eles eram líderes corrompidos e interessados às riquezas da terra. Com isso não parava de me consagrar mesmo assim. Comecei a entender que certas pessoas saem das nossas vidas porque se calhar seriam um grande impedimento para nossa conversão. E comecei a pensar comigo mesmo, o que seria de mim, se meu pai estivesse vivo até agora? Nem teria o privilégio de mudar de vida por causa do tipo de pessoa que ele era. Eu não estou a favor da morte do meu pai, ao contrário, a situação me deixou muito triste e angustiado. Só quero lhe fazer entender que quando se trata de salvação, Deus tira certas pessoas da nossa frente que possivelmente seriam um grande impedimento para a nossa conversão. Se calhar algum dia você vai entender isso. Que já tinha tanto desejo de crescer espiritualmente. Via outros pastores muito usados na pregação da santa doutrina, realizando grandes sinais e curas e expulsando os demônios em nome de Jesus. E tudo aquilo me motivava muito e eu acreditava que algum dia me tornaria um grande homem de Deus e que também chegaria nestes níveis espirituais. Ficamos 4 anos sem estar em alguma igreja. E só nos perguntávamos: será que em Angola não existe um ministério que pregam e vivem a sã doutrina? E pensávamos que ficaríamos assim, crentes sem placa até o arrebatamento. Você que ouve esse testemunho, quero lhe dizer que nenhum ministério e nenhuma religião salvará sua alma do lago de fogo. O único salvador da tua alma chama-se Jesus o Cristo. A tua salvação vai depender do teu esforço e da tua renúncia constante com o mundo e suas paixões. A religião não salvará ninguém, mas também certas denominações que vão condicionar a salvação de muitos, por causa da doutrina errada que lá é pregada. Você pode não acreditar,
Mas saiba que existem algumas igrejas que só pelo facto de congregar lá sua alma será acorrentada e não terás a chance de se aproximar do Espírito Santo, ao menos que saias o mais rápido possível daquela falsa igreja. Essas são as igrejas de Satanás na terra. Existem milhares de igrejas no mundo, mas nem todas elas são de Deus. Aprenda algo, se calhar teu líder nunca vai lhe contar isso. A palavra de Deus fala que o homem sem entendimento na congregação dos mortos repousará. Provérbios 21:16, e Deus fala pelo profeta Isaías na sua palavra que o meu povo sofre e perece por falta de conhecimento. Isaías 5:13. E a mesma palavra fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Sai de lá, povo meu, para que não sejais participantes das suas abominações. Precisamos abrir os olhos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A Bíblia Sagrada fala em Mateus 7:13 que entrai pela porta estreita. A porta larga conduz à perdição. Aqui não trata-se de porta como a porta de uma casa ou de qualquer edifício. Na verdade, trata-se da forma como vivemos nesta terra. Existem muitas pessoas que vivem como se Deus não existisse. Muitos só se preocupam com seus negócios e do que se vestir e do que irão se alimentar. Vivem fazendo coisas erradas e que o desagradam a Deus. Esse modo de vida não é a que Deus nos mandou viver. A palavra fala que trabalhem, não pela comida que perece, mas pela comida que nos trará a salvação. E diz também que não podemos servir a dois senhores, porque assim agradaremos um e aborrecemos outro. Não sirvamos a Deus juntamente com Mamon. Precisamos viver uma vida reta diante de Deus e com muito sacrifício para herdar a vida eterna. O reino de Deus é tomado por esforço. Este mundo jaz do maligno e precisamos se separar do mundo e seus prazeres. Viver ou entrar na porta estreita significa viver uma vida agradável a Deus, isto é, vivendo longe do pecado, ainda que teus pais ou tua família não aprove. A Bíblia fala que aquele que amar mais os pais do que a Cristo não é digno de estar com Cristo e perderia a chance de herdar o reino de Deus. Cristo não veio na terra para unir famílias, ao contrário, ele veio para nos salvar e nos libertar do pecado. Ele disse em Mateus 10, que não cuideis que vim trazer a paz à terra, mas sim a espada. Isso significa que, por causa de viver com Cristo neste mundo de trevas, a gente passará por muitas guerras, isto por causa dos demônios que farão de tudo para impedir que você entre no céu. Muitos crentes têm em mente que depois da conversão a Cristo a vida ficará mais fácil e não podem ficar ou passar por problemas. Irmão, entenda que Cristo foi um grande problema para os homens naquela época. E hoje, todo aquele que tem Cristo em sua vida se torna também um problema para esta sociedade manchada pelo pecado. Por isso Cristo nos disse: aquele que quiser conservar a sua vida na eternidade tem que perder ela aqui, e aquele que ganhar ela aqui, há de perder ela na eternidade. Disse mais: todo aquele que quiser ser meu discípulo, tome também a sua cruz e me segue. Tire esse conceito da cabeça que ser cristão é tratar bem da sua vida ou ter boas refeições e não permitir que passemos fome, como muitas igrejas ensinam. Igrejas de Satanás que só se preocupam com o bem-estar nesta terra. A visão deles não é a transformação de vida das pessoas e fazê-las pensar no seu, mas só se preocupam em garantir um bem-estar material ou financeiro das pessoas. Saiba que a cruz que Cristo nos orientou a carregar não significa festas e maratonas, como muitos crentes vivem. A cruz significa vitupério, sofrimento ou aflição. Você só entenderá tudo isso quando perceberes que os demônios existem e eles não querem o bem para nós e fazem de tudo para nos separar de Deus. Cristo, na sua despedida com os apóstolos, alertou que no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu já venci e vocês também hão de vencer. Muitas pessoas já venderam suas almas ao diabo em troca de fama, riqueza e sucesso, se esquecendo que tudo isso é passageiro. Não estou dizendo que ter condições financeiras é pecado, mas nada neste mundo é mais importante que Jesus Cristo. Ouvinte deste testemunho, não se iluda com esse evangelho barato e medíocre que não prega contra o pecado e não te aproxima de Jesus. O verdadeiro evangelho é a separação total com o pecado e renúncia total com o sistema maligno do mundo. Muitos pastores que preferiram se humilhar a Satanás e pensam que fizeram as pazes com os demônios, não sabem que quando morrerem vão pagar um grande preço por não pregarem e não viverem a santa doutrina. Para eles o mais importante é o dinheiro. Ficam preocupados em construir grandes templos e catedrais de luxo, sabendo que Cristo não vai arrebatar paredes. Vivem gastando dinheiros dos dízimos e ofertas em coisas inúteis, enquanto que tem almas nas ruas morrendo de fome e doentes nos hospitais precisando de ajuda.
Isto porque a igreja de hoje não tem como foco as pessoas, como dizem Tiago 1:27 e em Mateus 25, 34 a 40. Eles só estão focados em materiais que são perecíveis. Eu, Zeferino e meus amigos, enquanto buscávamos ao Senhor, tínhamos muitas experiências com Deus e muitos sonhos do arrebatamento e tínhamos visitas dos anjos. Sonhei uma vez Jesus voltava e pregava com muita força para as pessoas que se arrependam, Ele está voltando. As pessoas estavam me ignorando e de repente a igreja foi arrebatada e muitos ficaram. E eu mesmo subindo ao céu. Minha visão estava na terra. E via como as pessoas choravam. Certa vez sonhei vendo uma águia gigante voando por cima da nossa casa, alertando todo o povo para se arrepender porque o arrebatamento estava próximo. E a águia falava em outra língua desconhecida, só eu entendia a língua e começava a traduzir para as pessoas que estavam perplexas. Certa vez estava sonhando com meus amigos que estávamos no meu quarto em comunhão. De repente apareceu um anjo e nos alertou muitas coisas que até hoje não me lembro. Depois o anjo se aproximou de mim e apertou o meu braço. No momento eu senti o tocar dele como uma mão pura e fresca e aquela sensação me despertou que comecei a sentir também no físico depois de acordar, como ele me tocasse na vida real, e no mesmo lugar do braço sentia que alguém me tocou. E todo o corpo estava arrepiado. Só no final de 2022 conhecemos uma igreja de doutrina, a Igreja Arca de Deus dos Últimos Dias do Brasil, e se juntamos neste ministério. Durante um tempo, percebemos que não era neste ministério que o Senhor queria que estivesse. E conhecemos o Ministério Pentecostal Doutrina de Deus, fundado em Angola pelo amado Espírito Santo através da vida do pastor Edmilson Júlio Fernando Manuel. Um ministério que tanto está crescendo e aonde Deus está operando muito e muitas almas estão conhecendo a verdade. Hoje já se encontra em muitos países e é neste ministério onde todo o propósito de Deus está se cumprindo em minha vida. Até ali ainda não era casado. Passei a vida inteira aprendendo muito mais com meu pastor e ganhando mais experiência com o amado Espírito Santo. Vive uma batalha difícil, ficava fraco espiritualmente e depois se recuperava por causa de muito jejum e orações. Sempre tive medo de viver longe da presença de Deus. Por mais que alguma das vezes por falta de vigilância pecava, eu sabia quando o Espírito Santo estava triste comigo e logo me consertava. Fui consagrado a missionário por ordem do Senhor e passei a cuidar da segunda igreja em Angola, isto é, a igreja filial que se localiza no município de Cubal. Compartilhe esse áudio e dentro em breve estarei relatando novas experiências. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.